Nós vamos dar início ao capítulo 8, que fala sobre a Revolução Industrial, né? Primeiramente, nós vamos fazer a correção da atividade, né, anterior, e daí daremos início ao capítulo 8, certo? A correção vai ser nas páginas 105, correção pensando no vestibular, certo? Eu vou pedir para vocês quem não fez, né, essa pesquisa aí, com auxílio do professor, escolha um dos países da América Espanhola e pesquise sua situação econômica atual. Quais são as semelhanças e diferenças entre em relação ao Brasil? Apresente em sala o resultado da pesquisa. No caso de vocês vão fazer apenas pesquisar e fazer o resumo, certo? Vamos lá. Questão 1. Vários movimentos contrários à opressão colonial ocorreu na América, sobretudo no século XIX, visando a independência em relação às metrópoles. Sobre esse movimento é correto afirmar. Letra B. San Martín e Simão Bolívar foram líderes do movimento de independência ocorrido na América Latina. Questão 2. A América Hispânica e a América Portuguesa, futuro Brasil, viveram processos históricos parecidos, mas não idênticos. Do final do século XV até a primeira metade do século XIX, quando os processos de independência na América Hispânica e no Brasil, no início do século XIX, pode-se afirmar. Vocês vão marcar a letra C. Ambos foram influenciados pelo pensamento iluminista, mas no pós-independência, na América Hispânica, predominava a ideia republicana e o Brasil se tornou uma monarquia. 3. Os movimentos pela independência das colônias espanholas da América foram facilitados. B. Pela invasão da Espanha por Napoleão e a consequência luta pela libertação dos espanhóis. Quarta questão. O governo do EUA, Estados Unidos da América, resolveu reatar desde o dia 1º de julho de 2008 a quarta frota voltada para operações navais da América Latina, marcada por uma nova etapa nas suas relações com essa região na metade do século XIX. Essa relação foi caracterizada por ideias que defendiam a liberdade comercial e o princípio de não intervenção das nações estrangeiras, sintetizado pelo lema América para os americanos. Como foi denominada essa política? Foi denominada pela letra E, Doutrina Monroe. 5. Os conflitos de interesse entre o norte e sul dos Estados Unidos não se refere ao letra D, Doutrina de Destino Manifesto, que concedia aos brancos a tarefa de civilizar, julgar e pregar a vontade de Deus. Sexta questão, Conversa São Paulo. Uma casa dividida contra si mesma, tem um pequeno texto, né? Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que esse governo, meio escravista e meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva, não espero que a casa caia, mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa casa ou só na outra. Esse trecho desse texto expressa a letra E, preocupação de Abraham Lincoln com uma possível guerra civil. 7. Sobre o processo de independência das colônias europeias da América e sua história no século XIX, é correto afirmar. O Brasil foi o único país a viver a experiência monarquista após a declaração de independência. Letra C, somente essa. 8. Entre as causas políticas imediatas da inclusão das lutas pela independência das colônias espanholas da América, pode-se apontar
Letra C, a imposição de José Bonaparte no trono espanhol. 9. A Inglaterra apoiou os movimentos de independência das colônias luso-espanholas devido, letra E, à necessidade de assegurar novos mercados para seus produtos. 10. A Inglaterra apoiou os movimentos de independência das colônias luso-espanholas devido. Essa 10 é a mesma questão, né? É a 9, certo? Pronto, gente. Agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a Revolução Industrial, o surgimento da maquinofatura, certo? Eu quero que vocês abram o livro de vocês, né? Para acompanhar. O surgimento da manufatura. A Revolução Industrial, juntamente com a Revolução Burguesa do século 17 e 18, a Revolução Gloriosa em 1688 na Inglaterra e a independência dos Estados Unidos em 1778 ajudou a consolidar o processo de estruturação do capitalismo no mundo ocidental. No que se refere à Revolução Industrial, podemos afirmar que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial e Burguesa foi evoluções tecnológicas, né? Evoluções tecnológicas no lado da indústria, ou seja, foi um surgimento que antes era artesã, feito por pessoas e geralmente em suas residências, passou a ter essa cara de, hoje nós chamamos de Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas, que chama máquinas de faturamento, máquinas para produção que ocasionou as revoluções tecnológicas, né, no ramo da indústria. Esses avanços, na indústria, ele teve um impacto, né, no social e no econômico. Isso se iniciou no século XVIII e exatamente no século XIX, que teve sua expansão por todo o mundo, né? O trabalho humano, ou seja, feito pelo homem, hoje foi substituído, né, por máquinas e a produção do dinheiro e do capitalismo, né? Com a evolução industrial, superou o trabalho humano, gerando uma nova relação entre capital, ou seja, dinheiro, e trabalho, colocando de um lado operários e outros burgueses. Por que colocaram burgueses de um lado e operários de outro? Porque nessa divisão, quem saía ganhando mais? Os burgueses. Por quê? Porque os operários, né, os burgueses tinham capitais para investir, né, em máquinas, em terras para plantio da matéria-prima, nas indústrias, em terras, e tudo isso o lucro ia para a mão dos burgueses, enquanto os operários só trabalhavam e tinha que dar lucro para os burgueses, certo? Nessa nova perspectiva, aí surgem os conflitos, né? E surgem os conflitos políticos, que é o surgimento de ideias socialistas, comunistas e anarquistas. Socialismo, as ideias são de um lado socialistas e outras capitalistas, né? Que é onde o poder está tomado pelas mãos dos burgueses, poder com os burgueses, e tem o outro lado as ideias socialistas, ou seja, o social, que não seja o poder só na mão daquelas pessoas que têm dinheiro, mas que seja dividido para todos. Antes da Revolução Industrial, a
manufatura predominava, né, o processo, como eu falei, produtivo, era na atividade limitada, ou seja, era feita por produção unitária. Era feita essa produção em suas casas, as pessoas geralmente era só uma que ia buscar matéria-prima, fabricava, vendia, e essas coisas, por ter todo esse trabalho, se tornavam muito mais difícil, né? E o custo era alto, certo? Desde a Baixa Idade Média, os artesãos perceberam que unidos se poderia garantir bons preços. Eles começaram a se organizar e dividir o processo em algumas etapas. Ou seja, aí vem a ideia, né, já das indústrias, que é onde eles conversam entre si e tem a ideia que se juntarem vão produzir mais e poderá baixar o custo do preço dessas mercadorias, né? Muitas vezes, um mesmo artesão cuidava de todo o processo, desde a obtenção, né, da matéria-prima até a comercialização do produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficina nas casas dos próprios artesãos. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para patrões burgueses. Ele já não possuía a matéria-prima, as ferramentas e o local de trabalho, pois tinha que se deslocar até as fábricas. O lucro passou para a mão do patrão, enquanto que o trabalhador era dono apenas de sua força de trabalho. O trabalho realizado com as máquinas ficou conhecido como manufaturas. Ou seja, como os burgueses detinham do dinheiro, né, das tinham condições de comprar grandes terras, investir na indústria, investir em equipamentos tecnológicos, o poder iam para a mão deles, né? E isso enfraquecia o quê? O trabalhador, porque ele se via no modelo de estar trabalhando, né? E o faturamento ia todo para os donos das indústrias. Esse processo ficou conhecido, né, como uma maquinofatura, o processo de industrialização inglesa. A Inglaterra, desde o século XVI, passou por uma série de transformações que levaram à própria Revolução Industrial. Nas áreas rurais, os camponeses foram expulsos de suas terras comunais pelos latifundiários, as pessoas que compram grande parte de terras, né? As terras antes eram uso coletivo, foram transformadas em áreas privadas, denominadas de cercamentos. Ao se apropriarem dessa terra, os latifundiários ingleses as transformaram em pasto para a criação de ovelhas que produziam a lã, matéria-prima para a indústria de têxtil. Esse processo levou ao crescimento das cidades, aumentou também as desigualdades nos grandes centros ingleses. O que nós percebemos aqui é que o que acontece? A Revolução Industrial ela é muito boa assim, para o crescimento econômico do país, da cidade. Por quê? Porque está produzindo, está entrando dinheiro e está o crescimento de pessoas trabalhando e tudo mais, o emprego, né? Mas, por um lado, tem as consequências, né, sociais, porque essas pessoas que trabalhavam justamente no campo vêm atrás de emprego, né, por já ter sido quase expulsos desses lugares de terras deles para poder criação, como diz aqui, da matéria-prima, que no caso era a ovelha, para a produção da lã. Ele se vê numa decisão de ir em busca de um lugar melhor, ou seja, e vão para as cidades em busca de melhoria e chegam lá, ficam à mercê dos burgueses trabalhando para eles, né? E enricando eles. Aí o que acontece? Vem a desigualdade social, porque essas pessoas que saem desses lugares rurais, elas vão para a cidade e não tem uma estrutura para poder apoiá-las lá, né? Então elas vão para bairros periféricos, com maus condições de vida. A mão de obra com certeza deve ser barata, justamente já por eles verem que a necessidade deles. Então, os
no social, né? Vamos pensar em ganhar e com a questão de pagar menos. Já no século XVII, a Inglaterra passou pela Revolução Inglesa, impulsionando o processo de enriquecimento britânico através dos atos de navegação e da Bill of Rights, Declaração de Direitos, que fornecia à burguesia os elementos políticos para permanecerem no poder através de uma monarquia constitucional. Para garantir a estabilidade e o crescimento econômico, a Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países, entre eles o Tratado de Methuen, em Portugal, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinho, em 1703. A Revolução Industrial inglesa só foi possível graças a grandes reservas de ferro e de carvão mineral em seu subsolo, principal matéria-prima utilizada nesse período. Além disso, os ingleses dispunham da mão de obra em abundância, desde a lei de cercamento de terras, que foi aquela lá que eles tomaram as pequenas terras dos camponeses, né? Que provocou o eixo cultural. Os trabalhadores dirigiam-se para centros urbanos em busca de tratamentos nas manufaturas. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir matéria-prima e máquina e contratar empregados. A Inglaterra saiu na frente dos países, pois construiu as primeiras máquinas a vapor durante o século XVIII. Bom, e a partir daí, com o advento das máquinas, a produção, o eixo rural, os lucros das burguesias, o crescimento da proporção, os empresários ingleses perceberam o quanto eles investiam em ciência e tecnologia mais lucravam. Eles teriam assim começado a investir na instalação de indústrias. As fábricas se transformaram no principal agente de mudança na sociedade econômica inglesa. A vida e a mentalidade de milhões de pessoas se transformaram numa velocidade espontânea. As contradições cresceram na mesma proporção. Muitos operários passaram a não ter empregos, gerando massa de mão de obra reserva, ou seja, desempregados. Em 1811 surgiu um movimento contra máquinas chamado ludismo, em nome deriva de Ned Ludd, um dos líderes do movimento. Os ludistas invadiram as fábricas, destruíram máquinas. Os manifestos foram violentos, reprimidos, sendo muitos deles condenados à prisão, deportados até a forca, e luditas ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Na década de 1830 surgiu outro movimento chamado de cartista, Organização de Associação de Operários, que exigia melhorias de condições de trabalho, como a limitação de 8 horas de trabalho, jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino, a extinção do trabalho infantil, a folga seminal, o salário mínimo, o sufrágio do universo masculino. Esse movimento se destacou com sua organização e com sua forma de atuação, chegando à conquista de diversos direitos políticos para os trabalhadores. Bom, com o surgimento da Revolução Industrial, ou seja, das máquinas, né, o que ocasionou? A substituição da mão de obra humana por mão de obra máquinas, certo? E nisso foram substituídas e várias pessoas ficaram sem empregos, em cidades periféricas, né, do lado periférico, desigualdade social. Isso ocasionou vários movimentos contra as máquinas por medo das pessoas de passarem necessidade, né, fome, ou seja, por causa de máquinas. Aí vocês viram aí, como eu li, surgiu esses movimentos, um dos mais conhecidos são o ludismo e o cartistas, né, e eles também exigiam direitos e condições de mais trabalho deles, certo? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, né? Vocês vão fazer a atividade da página 1, da página 114. Vocês vão fazer a página 114, certo? Essa foi nossa aula de história. Até a próxima aula.